venha para o canal Tricotando por aí e vai descobrir que cada novembro é uma nova aventura. Aqui você vai ser feliz, aqui você vai descobrir como o tricô é apaixonante. Venha para o canal Tricotando por aí. Seja bem-vindo ao canal Tricotando por aí. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer este ponto decorativo dessa amostra. E eu vou inaugurar aqui no canal uma série de pontos decorativos de vários tipos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar. Compartilhe com as suas amigas que também vão gostar de aprender esses pontos e não deixe de comentar. Eu vou colocar números nos pontos, assim vocês acham facilmente o ponto decorativo 1, 2 e assim por diante. Vou colocar o tipo do ponto no título do vídeo e o número dele. Então, esse aqui é o ponto texturizado 1, porque como ele tem essa nuance de tricô e meia, ele é um tipo de ponto texturizado. Tem alto relevo e baixo relevo. Para quem não sabe, baixo relevo, o ponto meia é um baixo relevo e o ponto tricô e o cordão de tricô é um alto relevo. Então, tem essa nomenclatura aí para você acrescentar nas suas informações e curiosidades úteis, né? Então, assim, eu vou mostrar para vocês passo a passo do ponto nesse vídeo e quero disponibilizar para você o gráfico do ponto e a instrução escrita dele. Porque assim você vê como faz, você aprende ali a entender o gráfico e, ao mesmo tempo, tem a instrução escrita para você tirar qualquer tipo de dúvida em relação ao que você não entendeu do gráfico. Esse material eu vou disponibilizar em PDF no meu grupo de WhatsApp, que é o Clube Tricotando por aí. Vou deixar o link para você entrar no grupo na descrição e no primeiro comentário fixado. Esse grupo é um grupo de troca de informações, dúvidas, conversas sobre tricô em geral, e é onde eu apresento as minhas novas criações, minhas peças novas e o novo conteúdo que entra no meu canal do YouTube. Em primeira mão, eu trago ali no grupo. Então, te convido a participar desse grupo e é lá que eu vou disponibilizar esse material extra. Então, vamos ao vídeo. Aqui eu estou usando um fio e uma agulha compatível. Você pode fazer com qualquer fio, qualquer agulha que você queira fazer. Pode fazer qualquer tipo de peça com os pontos. Deixe sua criatividade fluir e use os pontos como você quiser. Esse é um ponto que ele não é dupla face, né? Que é os tipos de pontos que são reversíveis. Ele não é reversível. Pode ver que no avesso ele fica assim e no direito fica daquela forma que eu mostrei para vocês. Então, vai usar em peças que você vai sempre usar ela pelo direito ali e não vai mostrar o avesso. Aqui no anel, eu vou marcar que carreira eu estou do ponto para facilitar a visualização de vocês e o entendimento da carreira que eu estou. Estou mostrando a instrução aqui no tricô de idas e voltas, porque a amostra é em tricô de idas e voltas aqui. No tricô circular, tem que fazer a inversão ali nas carreiras do avesso. Então, quando você olha para o gráfico que eu vou disponibilizar ali, já é
a instrução certinha do que você vai fazer nas carreiras pares no tricô circular. O que acontece com o gráfico? O gráfico, ele mostra tudo que você vai ver no direito do trabalho. Então, quando a gente vai fazer uma peça em tricô de idas e voltas, seguindo um gráfico de ponto decorativo, nas carreiras pares a gente inverte o que a gente está vendo ali. Inverte também a posição do começo da carreira. Então, é muito mais fácil ler um gráfico no tricô circular do que no tricô de idas e voltas, porque no tricô de idas e voltas a gente tem que inverter, dessa forma que eu estou falando. Uma vez que você olha para o gráfico ali, da forma que está, você vai seguir exatamente aquilo no tricô circular, porque as carreiras você nunca vai virar para o avesso, o trabalho vai ser sempre olhando para o direito, então, exatamente onde tem o ponto ali, você vai fazer o que está pedindo ali, sem inverter nada. Então, essa informação útil para você sobre gráfico. E embaixo do gráfico tem a legenda do que significa cada símbolo, para você entender como que você lê aquele símbolo dentro do gráfico. Então, ler gráfico de tricô é bem simples, basta você ter uma legenda boa e ir seguindo ele conforme está escrito. Vamos começar aqui. Carreira 1 do nosso ponto texturizado 1. A repetição é, ainda não falei, mas esse ponto ele é múltiplo de 14 e é formado pela repetição de 12 carreiras. Então, a carreira 1 é... Vou tirar o primeiro ponto sem fazer, porque nessa amostra eu acrescentei 2 pontos de borda, um no início e um no final. E agora eu vou fazer a repetição com vocês. 4 meia, 6 tricôs, 4 meia. Então, essa é a repetição. Então, aqui nessa amostra eu coloquei 3 repetições do gráfico, que estão entre marcadores. Então, a primeira foi até aqui, nesse marcador verde, e a próxima vai ser aqui até esse marcador de coração azul. Então, vamos mais uma vez. 4 meia. E 6 tricôs. Quatro meia para finalizar a repetição. Então, mais uma última vez, 4 meia, 6 tricôs. E 4 meia para finalizar aqui essa última repetição. E o último ponto, que é o ponto de borda que eu falei que eu acrescentei nessa amostra, eu vou fazer em tricô. Então, deixa eu explicar para você uma questão aqui sobre esse ponto. Perceba que aqui embaixo eu comecei da carreira 1 e aqui onde eu tenho a primeira vez que eu repeti o ponto, ficou assim, né? 3 desses tracinhos aqui em tricô. E aqui no início ficou faltando um. Por quê? Porque o ponto, ele começa com esses tracinhos que eu mostrei para vocês agora nessa carreira. E aí depois ele repete mais uma vez esses tracinhos. E não tem uma terceira vez quando começa. Então, se você quer que esses 3 tracinhos aqui fiquem desde o início, para ficar igual a todas as repetições que você vai fazer aqui para cima, é bom que você faça como base do ponto. É claro que se você quiser fazer uma barra aqui, você pode também fazer uma barra para evitar enrolar. E aí, depois dessa barra, você vai colocar
a carreira 1 e a 2 do ponto como base antes de começar a repetição real do gráfico. Então, faça a carreira 1 e 2 logo depois da sua suposta barra, se você quiser colocar barra ou não, nessa peça sua. E aí depois você começa a repetição normal ali do gráfico, conforme está pedindo na receita. Isso é só para o início do ponto, onde você vai inserir o ponto na peça. Então, esse é um detalhe interessante que você pode fazer. Se você não se incomoda com essa questão de aqui ter 3 e aqui ter 2, pode fazer conforme o gráfico só normalmente. Mas fica mais bonito se você fizer primeiro a carreira 1 e 2 e depois começar a repetição. Então, dito isso, vamos à carreira 2 do ponto. Então, aqui no tricô de idas e voltas, a leitura do gráfico nessa carreira é da esquerda para a direita, então tem que inverter os pontos que estão lá. Então, no gráfico está escrito que é para você fazer essa carreira toda em meia, mas você tem que fazer toda em tricô, no caso do tricô de idas e voltas. Se fosse tricô circular, seria toda em meia. Então, eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer e fazer todos os pontos em tricô. Então, ao mesmo tempo que eu estou ensinando vocês esse ponto, eu já estou explicando sobre a questão do gráfico. Então, eu finalizei a carreira 2, vamos à carreira 3. Perceba que já se formou aqui o segundo risquinho aqui dessa parte, que é exatamente onde eu comecei o gráfico de novo. Se você quiser colocar um marcador sempre que você terminar um gráfico, também é interessante para descobrir quantos centímetros tem cada gráfico. Então, o gráfico anterior terminou aqui, nesse ponto tricô aqui. Na verdade, terminou no ponto meia, né? Porque foi o avesso em tricô que aparece meia aqui. Foi bem aqui. Então, vamos à carreira 3. A repetição é exatamente igual ao que a gente fez na carreira 1. Porque aqui a gente ainda quer fazer mais um risquinho desse aqui, pra ficar dessa forma aqui, que está aqui, 3 risquinhos. Então, vamos. Tiro o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda, que eu acrescentei aqui. E faço 4 meia, 6 tricôs. E 4 meia. Passo o marcador. Vamos repetir de novo, 4 meia. Seis tricôs. E 4 meia. Última vez, 4 meia, 6 tricôs e 4 meia. Termina aqui com ponto de borda em tricô.
E vamos à quarta carreira do ponto. Então, aqui, vou tirar o primeiro ponto sem fazer, que é o meu ponto de borda, e vou fazer 3 tricôs, 1 meia, 6 tricôs, um meia e 3 tricôs. Mais uma vez. 3 tricôs, 1 meia, 6 tricôs, um meia e 3 tricôs. Uma última vez, 3 tricôs, 1 meia, 6 tricôs, um meia, 3 tricôs, e aqui o meu ponto de borda em tricô. Lembrando que esse gráfico não tem ponto de simetria, que seria aqueles pontos que ficam fora da repetição, tanto no início quanto no final. Então, é só a repetição do gráfico mesmo. Então, vamos à carreira 5. Tiro o primeiro ponto sem fazer e faço 2 meias, 1 tricô, 8 meias, um tricô e 2 meias. Mais uma vez, 2 meias, 1 tricô, 8 meias, um tricô e 2 meias. Passo o marcador. E vamos repetir aqui a última vez. 2 meias, 1 tricô, 8 meias, um tricô e 2 meias. E aqui eu faço o ponto de borda em tricô. E vamos à sexta carreira, que é uma carreira do avesso. Aqui no caso dessa amostra em idas e voltas, né? Tiro o primeiro ponto sem fazer, que é meu ponto de borda, e faço um tricô, 1 meia, 10 tricôs, um meia e 1 tricô. Passo o marcador, vamos repetir mais uma vez, 1 tricô, 1 meia, 10 tricôs, um meia
e um tricô. Mais uma vez, um tricô, um meia, 10 tricôs. Um meia e um tricô. E aqui o ponto de borda em tricô. Esse ponto de borda dessa forma, ele forma essas correntinhas aqui no início e no final aqui da amostra. Então, quando eu faço uma peça em tricô de idas e voltas, eu costumo acrescentar esses pontos de borda para facilitar depois a costura que vai ter ali das partes. Se é uma peça que precisa de costura, né? Sétima carreira do ponto. Eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer, que é meu ponto de borda, e já começo na repetição. Um tricô, 12 meia, e um tricô. Passo o marcador e repito isso mais uma vez. Um tricô, 12 meia, e um tricô. Passo o marcador uma última vez, um tricô, 12 meia, e um tricô. E aí, ponto de borda em tricô. Vamos à oitava carreira do ponto. Tiro o primeiro ponto sem fazer, com o fio atrás, no sentido tricô, que é o meu ponto de borda. E vou fazer um tricô, um meia, 10 tricôs, um meia e um tricô. Mais uma vez, um tricô, um meia, 10 tricôs, um meia e um tricô. Um tricô, um meia, 10 tricôs, um meia, um tricô e o ponto de borda aqui em tricô. Nona carreira do ponto. Tiro o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda, e entro na repetição. 2 meias, um tricô,
8 meia, um tricô, 2 meias e vamos repetir de novo. 2 meias, um tricô, 8 meias, um tricô e 2 meias. Faço o marcador mais uma vez. 2 meias, um tricô, 8 meias. Um tricô e 2 meias, e aqui o ponto de borda em tricô. Perceba que esses pontos vão andando pra cá, os pontos tricô, depois eles vão se fechando aqui. Então, a gente tá fechando aqui pra finalizar essa parte aqui desse ponto. Então, vamos à 10ª carreira do ponto. Tiro o primeiro ponto sem fazer, que é o meu ponto de borda, e vou fazer 3 tricôs, 1 meia, 6 tricôs, um meia e 3 tricôs. Passo o marcador mais uma vez. 3 tricôs, 1 meia, 6 tricôs, um meia, 3 tricôs. A última vez aqui, 3 tricôs. Um meia, 6 tricôs, um meia, 3 tricôs. E aí, eu faço o ponto de borda em tricô. Carreira 11. Tiro o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda. E entro na repetição. 4 meia, 6 tricôs, e 4 meias. Mais uma vez, 4 meias, 6 tricôs, e 4 meias. Uma última vez, 4 meias, 6 tricôs, quatro meias e ponto de borda em tricô. E agora, vamos à carreira 12, que é a última desse ponto decorativo.
E nela nós temos que fazer todos os pontos em tricô. Então, tiro o primeiro ponto sem fazer, que é o ponto de borda, e faço todos os pontos em tricô. Lembrando que eu estou mostrando aqui em tricô de idas e voltas, então essa é a instrução do ponto em tricô de idas e voltas. No PDF que eu falei para vocês que eu vou disponibilizar, além do gráfico, onde você pode ler tanto para tricô de idas e voltas quanto para tricô circular, vai ter a instrução escrita do ponto em tricô reto e em tricô circular. Então, com isso, eu finalizei aqui o ponto. Essa foi a terceira repetição do ponto que eu fiz. E perceba que quanto mais você repete o ponto, mais bonito ele vai ficando, porque ele vai formando essa parte aqui, que é na interligação entre um gráfico e outro. E aqui é exatamente onde tem o intervalo do gráfico. Esse meio aqui é onde tem o intervalo dos marcadores, que é um gráfico. E aqui é a interligação, que forma também esse desenho aqui bem bonito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do ponto. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar. Compartilhe com as suas amigas que vão gostar de aprender esse ponto. E não deixe de comentar. Te vejo no próximo vídeo. Para o canal Tricotando por aí e vai descobrir que cada novela